A imunização racional é o maior tesouro do mundo. As alegrias se encandeando, a harmonia reflorescendo e a glória das glórias correspondendo aos ideais e às aflições de todos. A imunização racional é o ponto que conclui todas as virtudes para a glória, a alegria e a satisfação de todos. É o ponto máximo em tudo, que vai correspondendo a todos muito além das medidas do possível. O possível é porque é possível, e o além do possível é tudo aquilo que o vivente não espera e nem conta. Está aí o além do possível. Assim, ricos passos para todos e alegres passos para os colaboradores em benefício de si próprios. Brilhantes passos, brilhantes dias e um tesouro angelical que multiplica-se gradativamente, culminantemente, para todos que assim vão sendo elevados em tudo. A imunização racional trazendo tudo que o vivente precisa, consertando tudo, endireitando tudo, organizando o sossego, o bom viver, alegre e feliz, principalmente para os que colaboram com capricho em benefício de si mesmo. Com a imunização racional, o vivente está possuído de todo o saber e com a leitura diária desta obra irá vendo claramente as modificações que se vão fazendo sempre de bem para melhor em todos os pontos de vista. Mas não basta apenas a leitura diária. Ler é uma coisa e saber o que leu é outra. Quantas vezes acabam de ler e não sabem o que leram? Não sabem reproduzir nem explicar o teor da leitura. Portanto, é preciso ler diariamente, ter apego à leitura para saber o que leu, saber para si e para os demais o que é a imunização racional, o que é ser imunizado. Imunizado quer dizer munido de tudo, sabedor de tudo, conhecedor e explicador deste tudo, tintim por tintim. E para assim ser, é preciso ler, e para saber o que leu, tem que ler todos os dias sem perda de tempo. Imunizado é munido das verdades, é munido do verdadeiro saber, é um conhecedor do porquê de tudo, do porquê de si mesmo, do porquê de todas as coisas existentes no mundo, do porquê desse mundo e do porquê de tudo antes de assim ser. É um vivente completo, com bases sólidas, claras, lapidadas, sem contradições de nenhuma espécie. E para ser imunizado é apenas preciso que tenha grande constância na leitura para ficar munido do saber racional ou da imunização racional, que é a mesma coisa. O vivente não pode ser imunizado sem estar munido do saber racional. Só munido desse saber pode alcançar a imunização. E para ficar munido deste saber, para ser imunizado, é preciso que seja persistente, sem perda de tempo com a leitura. Uma vez munido do saber, está imunizado. É a mesma coisa que o vivente, para saber escrever, ter primeiro que aprender. Primeiro precisa aprender, para depois então ler. Assim é a imunização racional. Primeiro é preciso conhecê-la e saber explicar tudo o que ela ensina para depois ficar imunizado. Os analfabetos vão sabendo pelas instruções dadas pelos que já sabem. Racional quer dizer pureza, perfeição sem defeitos, elevação sobre tudo infinitamente, justo e certo sobre tudo e sobre todos.
Isto é o que quer dizer racional. É uma coisa sem mácula, de saber puro, sem competidor, o ponto máximo da perfeição, gerador de todas as virtudes puras, cristalinas, poder sobre todos os poderes e a consistência de todas as virtudes. A imunização racional é a coisa mais grandiosa da vida de todos. Nela está o princípio e o fim de todos, o princípio e o fim do mundo, o porquê de todos assim serem, o porquê do mundo assim ser, e o antes de todos e do mundo assim serem. A imunização racional é, em conclusão, a redenção universal, a salvação de todos. Está aí provado na imunização racional a salvação eterna de todos, a salvação que sempre no mundo foi falada, mas jamais provada e comprovada. Está aí agora a salvação provada e comprovada pela imunização racional. A imunização racional está ao alcance de todos, mas fácil para aqueles que forem constantes na leitura. Esses vão ficando munidos do conhecimento e vão se imunizando. Aí começam a sentir os grandes efeitos da imunização e ficarão assombrados com tantas glórias que serão cada vez mais importantes e culminantes. Está aí nas mãos dos viventes um tesouro como no mundo não há outro igual. É o tesouro dos tesouros. Agora sabem como se engrandecer. Não devem mais perder tempo, porque quem erra com consciência sofre dobrado. O inconsciente ainda tem uma desculpa, porque não sabe o que faz. É um inconsciente. Está aí em vossas mãos a felicidade eterna, como podem conquistá-la e adquiri-la sem esforço, sem sacrifício. A imunização racional é uma surpresa para todos. É um conhecimento que alegrará o mundo, acabando com os sofrimentos e com as tristezas. Os primitivos que estão conhecendo devem fazer por onde se imunizar o mais depressa possível. Uma vez munidos do conhecimento, estão imunizados, estão prontos e evoluindo somente com a imunização racional. Com a imunização racional, tudo é belo, tudo é bom, tudo cresce e resplandece, todos os ânimos em correspondências devido à influência da imunização racional. O vivente se tornando grão-mestre diante dos que não conhecem, e o vivente ficará munido do conhecimento racional muito depressa, muito rápido, por ser ajudado pela imunização racional. Não há dificuldades para os que forem assíduos na leitura. A imunização vem mais depressa do que o vivente pensa ou espera. Portanto, a felicidade do vivente depende, nesse caso, do próprio vivente. O imunizado racionalmente é um vivente que está salvo e sabe explicar por que é um salvador. Sabe dar todas as definições com bases sólidas porque está salvo. Sabe como é feita a salvação, como tudo foi feito e antes de tudo ser feito como era, de onde todos vieram e para onde todos irão, de onde tudo isso surgiu, a origem de tudo e antes dessa origem, a planície racional, como vivem os que aqui estão e a parte dessa mesma planície que não estava pronta para entrar em progresso e que, com a entrada de uns tantos racionais, principiou a desmembrar-se, a descer, a transformar-se junto com os corpos, modificando-se
à medida que iam progredindo até chegarem à extinção do corpo anterior e depois a formação desses corpos que aí estão, a geração de todos os seres. O vivente imunizado sabe o princípio e o fim, definindo tudo tintim por tintim, porque está salvo, é um salvador. A imunização racional é, portanto, o maior tesouro do mundo. Na imunização racional está a maior felicidade de todos, porque completa todos e tudo. Assim, quando este tesouro for conhecido no mundo, será um estrondo, comentar-se-á noite e dia, todos ficarão em festa por muitos anos, porque a imunização racional é o que todos procuravam há muito e só a encontraram agora. Os raios divinos racionais caindo sobre a cabeça de todos os imunizados, aumentando culminantemente cada vez mais para o fecundo servo de si mesmo se conservar rígido, inabalável, sólido, resplandecendo sempre em multiplicações esta grandiosa virtude de possuir para o bem geral e a felicidade de todos esta maravilha. Imunização quer dizer todos munidos, todos reunidos, todos compreendendo uma coisa só, todos munidos da ação verdadeira do seu próprio natural. Racional é um só temperamento. Todos se compreenderão de um só modo, o racional. Na imunização não há falha, não há dúvidas, é a fonte de todos, porque todos pertencem a esta fonte. E querendo ou não, voltarão a esta fonte. Querendo ou não, serão imunizados. Já é tempo de todos reconhecerem que essa vida é uma ilusão e só depois de chegarem aos seus verdadeiros lugares poderão desfrutar do bem. Há viventes que são piores que os animais. Esses assim são doentes, não regulam. Quem regula direito reconhece o que está torto e abraça o direito, para ir de bem para melhor. Agora, quem não regula o que está torto, diz que está direito. Esses doentes não sabem o que é direito, nem vendo reconhecem. Não têm equilíbrio e, por serem doentes, não podem ser caprichosos. O vivente bom e caprichoso reconhece a necessidade de ser imunizado o mais depressa possível. Para tanto, faz por onde possuir, adquirir com capricho e força de vontade. O vivente são enxerga o que é bom e tem logo vontade de possuir. Mas o doente não vê a necessidade de imunizar-se racionalmente. Existem viventes que aparentam ser bons e não o são. Isto é para o vivente fazer uma análise das coisas e dizer: é verdade, vivíamos enganados. Nem todos têm o privilégio da sã faculdade mental. A maioria dos viventes não dá acesso, por isso eles não dão a perceber que estão doentes, que sofrem das faculdades mentais. Daí a humanidade, numa certa parte, torna-se incorrigível e incompreensível quanto ao modo de viver. Mas com a imunização racional, tudo isso é corrigido. Eis aí simples dados para conhecerem temperamentos e o porquê da incompatibilidade de ideias que vão pelo mundo. Agora perguntarão alguns viventes: a imunização trará cura a esses enfermos? Respondo eu: sim.
A imunização racional vai tratando de levar as virtudes que aí estão deformadas nessas 7 partes para o seu estado natural. Então o vivente não nascerá mais aí, porque as virtudes que aí estão deformadas nessas 7 partes, sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, conforme vão sendo trazidas para o verdadeiro natural, para a planície cá em cima, vão formando outro corpo completamente diferente desse. Todos dependem dessas 7 partes e por isso todos têm uma partícula nesses seres, derivando-se daí a formação dos corpos. Todos dependem desses 7 seres para viver. A imunização trata de transformar essas 7 partículas que aí estão nesses 7 seres deformados para o estado natural cá em cima. Formará então o verdadeiro corpo. Depois delas reunidas, o vivente estará imunizado. Já as partículas todas cá na planície racional, formando o verdadeiro corpo quando vier a extinção desse corpo. Já aí, por meio da imunização, enxergarão tudo como sabem. Um imunizado está completo de tudo, das luzes cristalinas que aumentam cada vez mais. A leitura, o conhecimento, é simplesmente uma instrução do princípio e do fim de tudo, definição e formação de tudo. Depois do vivente estar imunizado, vê tudo completo e perfeito de tudo. Vejam quantos passos perdidos por aqueles que não conhecem a imunização racional, que todos necessitam. Assim, as correntes dominantes, dominando todos para uma junção fraternal por meio da imunização racional, todos vibrando, todos eloquentes, todos emocionados pelo conhecimento que vai mexendo com o sentimento de todos, elevando-se sobre todos os pontos de vista, em benefício dos próprios viventes. Os viventes, alegres e felizes pela certeza que têm de estarem mais certos que todos do verdadeiro caminho. A base racional, muito diferente das exefridas ou zerefuridas, quer dizer o espiritismo em confusão consigo mesmo e seus pertences. Todos os seres humanos são criminosos. E assim, o sacrilégio é a grande epopeia do mundo. O mundo, para os que já sabem o princípio, é um sacrilégio, pelos crimes que desde o começo da deformação foram cometidos. Todos são criminosos, todo ser humano é um sacrílego, bom somente no nome. Tudo depende da hora, do momento, para que a bondade desapareça. Por serem criminosos é que são sofredores, por serem criminosos é que estão aí condenados à morte, expostos a todas as enfermidades, sujeitos a todos os males. Por serem criminosos é que o sofrimento é reinante, é que vivem aí dentro desse inferno, dentro do fogo, dia e noite. Fogo de dia, que é o sol, e fogo de noite. Por serem criminosos é que a própria natureza se revolta contra seus habitantes com terremotos, vulcões, raios, tempestades, bichos ferozes, doenças incuráveis, enfim. Por serem criminosos é que estão aí expostos a tudo quanto é de ruim. E como começaram a ser criminosos? Quando entraram pela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso.
Foi aí que deram os primeiros passos. Foram progredindo nessa parte que ainda não estava pronta e, por isso, começou a se deslocar da parte que está aqui em cima e foi descendo. É essa a origem de estarem dentro desse buraco, olhando cá para cima, para o céu, como dizem, e com o tempo irem se deformando os corpos até a extinção dos mesmos, formando com o tempo outros corpos, que é a origem dos viventes. São criminosos, nascem aí para sofrer. Sofrem os recém-nascidos, sofrem as crianças que nunca fizeram mal a ninguém, os ruins, e sofrem os bons. Por quê? Porque todos são criminosos, todos são sacrílegos. Agora, os falsos profetas, que nada conhecem, supõem que a vida seja de acordo com as suas ideias, as suas imaginações, ludibriando-se, ludibriando os demais. Dizem os falsos profetas que o sofrimento é uma provação, como coisa que existissem bons e ruins, pois todos são criminosos, como já sabem e conhecem que são matéria sacrílega. Criminosos que não podem se compreender e compenetrar dos seus deveres de maneira alguma. Hoje estão se compreendendo, amanhã descompreendidos, porque todos são criminosos. Está aí a razão do sofrimento de todos. Está aí o mundo e o porquê do tufão de angústias, o porquê o mundo é uma casa de loucos. O sacrilégio está no próprio humano, na própria massa que, por ser criminosa, cria os venenos, as feras e a decomposição de tudo. Tudo que parece bom é simples aparência e nada mais. E por isto tudo passa. Vejam que a formação é de criminosos e a justiça na terra como se apresentam. O ser humano não se doma nem se amansa, e sim acostuma-se. A vida é um realejo que toca o que querem dançar, mas aqui a música é racional, a dança aqui é racional e o realejo é racional. Toca uma coisa só, dança-se uma coisa só, porque o que é racional está acima de todas as vibrações, de todas as preocupações, de todos os pensamentos, está acima de tudo e de todos. Sabe-se o que diz, o que se faz e não bota em jogo as misérias de ninguém, que, por natureza, são indomáveis, porque os bichos não se amansam, acostumam-se. O ser humano não se amansa nem se doma, acostuma-se com os hábitos, com as coisas que lhe ensinam, que aprendem, que conhecem. Por isso vejam a desolação do mundo, prova mais do que tudo isto que eu digo. Um mundo onde se veem apenas ciências de feras e sabedorias de feras e inteligências de feras bravias humanas. Por isso, aí estão as lutas, as trucidações, as torturas, no mundo que dizem ser de civilizados, educados, instruídos, bons, santos e puros. Tudo isto são dotes criados para ludibriar, que existem apenas no nome e só aparentemente. Brigam por tudo, estrangulam-se, devoram-se e na hora do desespero pensam contra si mesmos. O mundo é um caos de misérias. O ser humano nunca está satisfeito com a vida que leva. Torna-se um ser insaciável por ser feroz, envenenado, e o seu veneno
fazendo com que nunca esteja satisfeito. Por a humanidade assim ser, é que as guerras no mundo são constantes, é que por tudo se aborrece e por tudo se preocupa. O ser humano é um ser delirante, porque bichos não têm equilíbrio. Basta ser bicho, basta ser fera para ser desequilibrado. Aonde está o equilíbrio do mundo? Em lugar nenhum. E por isso tudo é tão passageiro. O que existe no mundo é a grande fantasia, aonde o desejo de uns é quererem ser melhores do que os outros, mais ricos, mais bonitos, mais sabidos, e por isso estudam procurando se aperfeiçoar e cada vez estão piores. É o que se vê no mundo, que todos só estão indo para pior. Então, para que serve aperfeiçoarem-se? Para nada, pois tudo que é feito a título de melhoras, cada vez mais tudo faz piorar. Quanto mais estudam, mais guerras, mais destruições, maior sofrimento e menor a duração de todos. Enfim, tudo isso que existe no mundo e as feras humanas têm com um grande culto para a melhoria de todos é só fantasia, onde dizem serem o que não são, à procura de melhoras e tudo indo ao contrário. Tudo isso é um enfeite de amarguras, são enfeites que as feras humanas adotaram para a destruição de si mesmas. Sim, porque feras não poderiam criar coisas boas. Feras só podem criar coisas ruins. É por isso que tudo e todos no mundo vão de pior, para a ruína das ruínas. Quanto mais lutam para o bem, mas tudo ao contrário lhes vem. Fizeram todas essas fantasias aonde brilha a hipocrisia, a inveja, o ciúme, a ganância, a falsidade, a intriga, a traição, o egoísmo, a presunção e a inconsciência, por onde se pode dizer que tudo é uma ciência de desgraça. Ciência onde habitam todas essas ruínas criadas pelas feras humanas, montões de desgraças que levam ao mundo todas as consequências estranguladoras por estarem dominados por essas fantasias, iludidos, ludibriados e embriagados por essas indumentárias que produzem um atraso tão grande que nem dão pela coisa. Tudo isso por não conhecerem a si mesmos verdadeiramente, pois são feras que não se amansam nem se domesticam, e sim acostumam-se. Por o ser humano ser uma fera é que não é persistente, não tem equilíbrio, e por não ter equilíbrio é que reinantes são as confusões entre todos no mundo inteiro. No mundo nunca houve equilíbrio, por todos serem feras humanas e viverem fantasiados com esses títulos todos e preceitos aparentes. Vivem uma vida de falsos e por isso sentem uma coisa e aparentam outra. São uma coisa e procuram aparentar outra, porque tudo nessa vida é falso. A própria vida é falsa e por isso não é firme. A vida, por ser falsa, é que de uma hora para outra se acaba. Por ser falsa é que não tem garantia e assim tudo que pertence à vida é falso. O falso vive às apalpadelas, sempre em experiências, sempre duvidando de tudo, sempre desconfiado de tudo. Na mesma hora que tem confiança em alguma coisa, por isso ou por aquilo, já está desconfiado. Vive assim, confiando e desconfiando, na expectativa disto e daquilo,
desconfiado por isso e por aquilo, com este ou aquele. A vida é indecisa. Existe no mundo uma grande indecisão em tudo, pois são desconhecidos os dias vindouros e, desconhecendo-se o futuro, vive-se na incerteza, numa vida que é falsa. Então, para se resumir tudo isso, costumam dizer, todos vivem sob uma autossugestão. A vida é uma aventura, tanto somos uns aventureiros que vivemos até morrer. Morremos sem querer morrer e sem saber quando vamos morrer. E ainda mais dizem, a vida não vale nada, do nada provém e ao nada reavém. A vida tudo é e nada é, tudo somos e nada somos. Entretanto, continuam a valorizar esse nada como elemento de prestígio, reinando sempre num mundo de sofrimento. Basta ser fantasia para tudo ser atraente, e o que atrai, tonteia e embriaga. E todos vivem embriagados, dando por paus e por pedras, sem terem convicção do seu próprio ser, da qualidade de feras indomáveis que se acostumam com as coisas, mas não se amansam, e por não se amansarem é que nunca estão satisfeitos com o que têm. Se amansassem, se acomodariam com o que têm, mas por não se amansarem é que são assim insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que têm. A fera humana é a pior de todas as feras e de todos os animais. É a mais venenosa, é a mais ruim e por isso depende de outros animais e estes não dependem da fera humana. O ser humano vive todo em confusões. Há os bons, os maus e outros que são verdadeiras aberrações da natureza. Mas em diversos pontos de vista todos são iguais. Existem variedades de aparências, diversos tipos e diversas formas de se aparentarem, mas basta ser humano para ser uma fera indomável. Vive assim o mundo com essas confusões todas, onde reina sempre a desventura, e todos vão de mal para pior, cada vez mais desequilibrados, mais fracos em tudo e sempre sonhando com melhoras e tudo piorando. As feras rangem os dentes umas para as outras, nesse cadafalso bem criado, bem ornamentado pelos forasteiros, que são as próprias feras humanas, vivendo a falarem bem e tudo de mal para pior sempre. Todos em confusões e mais confusões, sofrimentos e mais sofrimentos, torturas e mais torturas, enfim, numa avalanche de ruínas criadas, feitas, inventadas pelas próprias feras humanas. O bem está só no nome, tudo bem fantasiado, mas sempre levando mais depressa tudo para a ruína. Feras não sabem o que é bom, feras não sabem o que é bem. Por isso estão bem hoje e mal amanhã. Tudo é aparência e por isso tudo é passageiro, nada tem estabilidade. E por isso são insaciáveis, vivendo somente atrás de novidades. O ser humano é de uma forma tal que, bem especificado, é mais que horroroso. Por a humanidade assim ser, é que todos costumam dizer: esta natureza é um fenômeno, a nossa natureza é berrante, é a aberração deste fenômeno. Todos os bichos têm sentimento, mas o sentimento é um veneno, e por isso todos os bichos se confundem. Confundem-se por existir o mal e o bem, bem aparentemente, um bem que não é sólido, e por isso tudo passa e há o esquecimento. O bicho humano chora hoje, amanhã está rindo. Sentem hoje isto ou aquilo,
com um sentimento profundo sobre tudo e amanhã não se lembra mais, esqueceu tudo. Um sentimento vadio, sem importância, de momentos, de horas ou de dias, conforme seja atacado pelo veneno. Torna-se assim tudo isso uma natureza desconchavada, onde aparentemente dão valor a tudo, mas verdadeiramente esquecem o valor de tudo e por isso esquecem as coisas. Uma vez ou outra se lembram, vivendo assim, frequentemente em desregulagem. Hoje estão zangados, amanhã estão contentes. Hoje estão chorando, amanhã estão alegres. Hoje estão indignados, amanhã estão rindo e brincando. Portanto, quais são os valores de todos esses temperamentos de feras? Absolutamente nenhum. Hoje estão apaixonados, agoniados, desesperançosos de tudo. Amanhã tão diferentes, tão alegres e contentes, esperando isto ou aquilo de bom ou de bem. É o que se passa com todos na vida, por não terem o verdadeiro conhecimento do que a vida é, do que são, do porquê assim são, do que foram e porque deixaram de ser o que foram para serem o que são. Se tivessem o conhecimento verdadeiro, racional, seriam bem diferentes e já assim não seriam há muito. As feras têm dois sentimentos, o elétrico e o magnético. O sentimento elétrico produz a alegria e o sentimento magnético produz a raiva, a cólera profunda sobre isto ou aquilo. Mas todos dois matam, conforme a carga. Mata o elétrico da mesma forma que mata o magnético. Quantos morrem de alegria e quantos morrem de tristeza? São duas forças que, quando fortes demais, são fatais. Para verem como o ser das feras é tão venenoso e como é chocante a descrição da humanidade. Tão chocante e humilhante que, em descrição bem minuciosa e esclarecida, sairá mais adiante, em outros trechos, a continuação desta instrução. Basta surgirem de um nada para tudo serem e verdadeiramente nada serem. Mas esta descrição vai botar no lugar tudo isso que nada é. Aparentemente todos são bons, uns melhores do que outros, uns com melhores qualidades do que os outros, mais finos e mais puros do que outros, mas verdadeiramente todos são iguais. Aparentemente fazem-se de diferentes uns dos outros e em certos pontos de vista são diferentes, mas noutros são iguais, em costumes, em vícios, em procedimentos e pensamentos são diferentes, mas no que se refere às esferas humanas, todos são iguais, apenas uns com mais gênios do que outros nos costumes e hábitos, cada qual tem os seus. No sentimento humano, todos são iguais. Nos vícios, nos modos, cada qual tem os seus. O saber de uns é diferente de outros, mas na natureza de bichos, todos são da mesma espécie. Cada fera dá para uma coisa, umas com inclinação para isto, outras com inclinação para aquilo. Não é sobre este ponto que todos são iguais, e sim sobre o ponto do próprio ser. O ser é uma coisa, e as suas ramificações são outras. No meio das feras não pode existir o bem. Aparentemente todos falam em bem, e os males
permanecendo sempre, noite e dia, sempre reinantes. Quanto mais falam em bem, mais males se veem. Quanto mais falam em direito, mais tudo se vê torto. Quanto mais falam em acabar as brigas, mais brigam. Quanto mais falam em paz, mais guerreiam, mais se desorganizam. Portanto, o que as feras dizem não se aproveita. Hoje dizem uma coisa e amanhã se vê outra. Hoje dizem que não querem, amanhã estão querendo. Hoje dizem que não fazem, amanhã estão fazendo. Hoje dizem que está direito e amanhã acham torto. Hoje dizem que estão gostando e amanhã não gostam mais. Imundos que não sabem o que dizem nem o que pensam, pretensiosos, horrorosos, com as suas macaquices sempre em cena. É assim a vida dos engomados bravios, com essa goma que fizeram para endireitar tudo e quando acaba, tudo de mal a pior, tudo e todos a regresso, principiando pela degeneração dos seres, pelo enfraquecimento de tudo e de todos. Tudo isso aí é feito dessa goma bem enfeitada, bem fantasiada, que fez todos serem hipócritas, embora não queiram ser. São hipócritas devido a esse conteúdo que fez com que todos desconhecessem o porquê assim são. A goma enfeitou todos, e tudo de tal maneira que a ilusão cega, embriaga, combinando assim com a fantasia para ludibriar e sugestionar. Desta forma, todos são atraídos, todos sugestionados, todos desconhecidos do seu verdadeiro natural, bem abrilhantados com as aparências, cheios de brilhantes aparentes, apresentando e representando aquilo que não são. Enfim, hipócritas, criminosos por não conhecerem o verdadeiro ser natural, por estarem desconhecidos do seu verdadeiro ser natural e assim vivendo artificialmente, o que representam diabos em vida, diabólicos. A arte é do arteiro e por isso produz desastres, dores, aniquilamentos, sofrimentos, agonia dos seres, trucidações, paixões, ciúmes, loucuras, doenças, pestes, envenenamentos, desgraças de todos os tamanhos, invejas, traições, ganâncias, falsidades, ambições, intrigas e sofrimentos de todas as espécies, de todas as formas e de todos os tamanhos, enfim, diabolismo puro dos monstros desumanos, produzindo as artes que são do tentador, do sujo, do porco, do famigerado, de Lúcifer, do monstro. Portanto, todos vivendo no reino dos demônios, todos verdadeiros demônios em vida, num mundo onde o mal é reinante e o bem só existe no nome. Todos na vida à procura do bem e ele se tornando um desastre, até que o ser humano encontre a morte. Tudo quanto é de mal sempre reinando, por tudo ser produto das artes que envenenam com os seus gases, com a sua fumaça, a atmosfera que faz com que todos esses males caiam por cima das próprias esferas humanas inconscientes. Estão aí todos dentro de um tufão de ruínas, sendo o mundo o reino do inferno, feito pelos próprios viventes que são os demônios, labirinto inconsolável. Tudo isso feito pelos bichos inconscientes, pelas feras indomáveis, pelas feras que não se amansam e somente se acostumam com as coisas, com os hábitos e seus pertences. Falam em inferno, falam em diabo,
Muitos até têm medo do diabo, desconhecendo que diabos todos são, e por isso estão dentro de um inferno criado pelos verdadeiros demônios. Não há sossego, não há felicidade. Falam em sossego e felicidade para fantasiar a vida, para aparentar que estão bem e o mal sempre reflorescendo, sempre tragados por ele, por aceitarem as aparências e as fantasias como brilhantes, num encanto em que a palavra bem-estar nunca refletiu bem algum, pois o bem nunca encontraram e por isso todos sofrem, uns mais, outros menos, e muitos que aparentam não sofrer, mas também sofrem. Então costumam dizer: o mundo é de sofrimentos, e para ajudar a fantasiar ainda mais o mundo, criaram o céu, inferno e purgatório. Vivem assim os inconscientes, nesse desespero de gladiador, onde brilha a fúria do traidor que todos são, com a mania das grandezas que somente são misérias e nada mais. O mundo entupido desse jeito, cheio de imundos que vivem a dizer que o mundo não tem mais jeito, que o jeito do mundo é torto e que tudo vai de mal para pior. Quando vem a desilusão e cai na realidade da vida, como aqui está escrito, e não tendo mais o que fazer, pedem a morte e nada mais, caem na realidade. Viram que tudo isso não passa de miséria, então pedem a morte, por chegarem à conclusão de que a vida consiste apenas em sofrer cada vez mais até morrer. Quantos sábios dos sábios se acabam? Quantos grandes e pequenos têm se acabado, dando termo à própria vida quando se desiludem? Outros se metem em conventos à espera de melhor hora. Enfim, nesta conjectura da vida, que é o raciocínio ou o pensamento, encontra o ser humano dificuldades para se libertar, e só aqui, na imunização racional, encontra a libertação integral e o apoio sólido. Passa então a ter mais vontade de viver, porque sabe de onde veio, para onde vai, como veio e como vai. Como tudo isso foi feito, a deformação do estado natural e a transformação desses monstros deformados para o estado natural de onde vieram. Então, o vivente, por conhecer tudo isso, tintim por tintim, e ficar convicto do que está certo, tem prazer de viver, porque sabe que está imunizado, ou sendo imunizado até o ser integralmente, pela persistência na leitura. Sabe de onde veio e para onde vai, sabe o que ninguém soube e porque os outros têm desânimo de viver e acabam cometendo loucuras. Com a imunização racional, o vivente sente-se como ânimo de viver, porque sabe a razão de estar vivendo, o porquê vive, de onde veio e para onde vai. Sabe que imunizado está mais do que certo, e o vivente que nada disso conhece, quando se desilude da vida, não quer mais viver e acaba com ela por não encontrar o apoio que lhe dê coragem de viver. Só com o apoio da imunização, o vivente sente coragem de viver, porque sabe estar salvo eternamente e como é feita a salvação, a redenção universal. Então sente-se feliz, reconhecido de sua grande felicidade, tem gosto e prazer da vida e sabe historiar tudo praticamente como é, o que é e o que não é. O imunizado sabe que tudo se transforma,
e por isso abandona a fantasia e aceita o certo dos certos, que é o racional superior. Compreende que o suposto apresentado ao mundo pelas filosofias é surdo e mudo, pois não atende a ninguém, que esse suposto é apenas uma palavra com mais valor do que as demais, criadas pelos antigos atrasados que não tinham consciência do que faziam e aproveitaram apenas para guiar os crentes. Com a imunização racional, tudo se modificará, porque o vivente passa a ter o verdadeiro conhecimento natural dos seres e da humanidade. Desaparecerão todos os erros do mundo, tudo sucumbirá, porque falsos profetas nunca provaram nem poderão provar aquilo que vivem valorizando como verdadeiros papagaios. O suposto que apresentam como suposição de tudo perderá o seu valor, pois ele não passa de suposição. Enfim, tudo se modificará, tudo entrará na forma racional, pelo conhecimento prático de historiar e comprovar o porquê da existência desse mundo e fora dele. Fora desse mundo, a parte racional, a planície aqui de cima, com os seus habitantes. Nesse mundo, tudo quanto vocês sabem que existe de deformação, com a imunização racional sobre o mesmo, voltará à sua forma pura e equilibrada natural. A imunização racional é feita pelo grande foco racional, como agora o sol vos ilumina, mas de uma outra forma e natureza, por ter este foco uma outra e muito mais forte vibração. O grande foco racional abrangerá o mundo inteiro e dominará tudo e todos. Então indaga o vivente. E pode ser visto? Sim, com o tempo todos verão. Basta serem imunizados para verem. A imunização racional será, portanto, a redentora que iluminará tudo e todos. Tudo no mundo se aproxima de seu dia. Para tudo chegar ao seu dia, o seu tempo, e com o tempo, as modificações. Tudo chegará muito mais depressa do que pensam, pela hecatombe do mundo ser muito grande, e tudo piorar cada vez mais, por todo o mundo está agonizando para acabar essa fase deformada e entrar em nova fase, que é a natural, a racional. Todos estão em agonia, estão no fim dessa deformação. Por isso, aqui estou eu, o racional superior, dando ao mundo o que todos imploram e precisam, a salvação eterna de todos. Aqui estou eu, para mostrar o caminho da verdade àqueles que, quanto mais imploram a salvação, mais encontram a desgraça e a destruição, mais sofrem por terem certeza de que tudo o que imploravam era em vão. As provas estão aí no mundo para todos que querem vê-las. Nada vale implorar, pois quanto mais imploram, mais destruição se vê, mais descontentamentos se observam. É chegada a hora de abraçar a imunização racional para alcançarem a salvação. A confusão do mundo é grande, não há mais confiança em ninguém. Todos desiludidos de tudo, as esperanças extintas, tudo perdido. Se imploram ainda, é porque não há outro recurso, não conhecem outro meio de serem atendidos. As filosofias perdendo prestígio, os crentes perdendo as crenças
e pelo desespero em que vivem, chegam à conclusão de que não tem mais a quem pedir. Se pedem ao suposto das filosofias, sofrem. Se imploram, sofrem. Se imploram ao Todo-Poderoso, continuam sofrendo. E tudo na vida sempre de mal para pior. Quando pensam que vão melhorar, pioram ainda mais. Eis porque os profetas aventureiros cada vez caem mais no ridículo, ridicularizando-se até serem chamados de charlatões, porque quanto mais o mundo implora, mais ele se enche de ruínas, mais sofre o povo, mais a humanidade desespera-se. Então chega o vivente à conclusão de que todos são falsos profetas, ludibriadores e aventureiros que impingem desventuras com palavras benignas de bem fazer, e esse bem que todos esperam sempre por vir, e o sofrimento tragando a todos sem o bem reaver. Já é tempo de pensar em como as coisas no mundo estão e como todos vêm implorando uma nova direção, porque como vem vindo há muito, não há quem suporte mais. Há quem diga que o mundo aproxima-se do seu fim, por isso imploram uma nova direção a esse mundo. Aí está ela, em vossas mãos, para parar nas mãos de todos, e assim vejam como tudo chega tão naturalmente. A vida continuará nessa lama até que todos estejam de posse da escrituração racional. Para que todos se imunizem-se, esta escrituração percorrerá os 4 cantos do mundo em pouco tempo, por haverem já nesse mundo meios práticos para comunicarem-se entre si. Para o mundo conhecer tudo isto, basta apenas publicar. E para publicar é um instante. Pouco falta para o fim deste período, porque depois virá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, até o 21º. Todos estes livros compostos de detalhes minuciosos de tudo o que é preciso saber para basear todos, comprovar e acertar todos dentro deste lema real, depois do 21º terão ainda uma infinidade de fascículos sobre o redígio superior da jornada fecunda racional, sob todos os pontos de vista do desencadeamento deslumbrante e primoroso redígio angelical, virtudes que nunca se apagam do eterno monte racional. Este é o princípio básico para o equilíbrio dos primitivos colaboradores do bem de si mesmos, do bem fraternal e da salvação brilhantíssima racional. Quem já pertence à imunização racional não precisa pensar em nada, porque está livre de tudo que é de ruim e de tudo que é de mal, tudo de bom lhe chegando, tudo de bem alcançando, conseguindo um conforto relativo às necessidades, em marcha firme e acelerada do bem, sempre progredindo, reflorescendo, como recompensa racional pelos frutos adquiridos como primitivos colaboradores em benefício de si mesmos. Eu, o racional superior, atesta de tudo e de todos, dia e noite, noite e dia, fazendo por todos que mereçam, quer não mereçam, desde que firmes façam por onde para si próprios engrandecerem. Eu, o racional superior, com tudo nas mãos, para todos servir do que desejam e muito além ainda. Existem muitos viventes que, por más interpretações, pensam que eu sou uma fera ou um usurário e por isso ficam na dúvida. Será que eu mereço? Será que eu vou merecer como os demais? Quer mereça, quer não mereça.
desde que faça por onde é o quanto basta, é o quanto chega para mim. Todos merecem, e por isso a salvação eterna é para todos, sem exceção, desde que façam por onde imunizar-se, conseguindo o conhecimento da imunização por meio desta leitura. Para tudo é preciso tempo, e o vivente, com o tempo, com a continuação da leitura, estará de posse da imunização, guardando tudo o que lê aos pouquinhos, para tudo saber e explicar, contar e historiar. Existem os negligentes que querem com pouco tempo saber tudo. Não podem. É com o tempo e a constância que tudo vai gravando-se aos poucos, multiplicando-se cada vez mais no saber do vivente, e este, com o tempo, conseguindo a imunização por estar mais perfeito, mais equilibrado dentro do limite racional.